Desde que a religião existe, ela impõe regras para as pessoas seguirem. E não estou falando apenas do cristianismo. Toda religião precisa criar regras do que é e do que não é errado. Mas, sem sombra de dúvidas, o cristianismo é a religião que enraizou em nossa cultura as coisas erradas que nunca devemos fazer. Os 7 pecados capitais. Você já se questionou sobre a origem dos 7 pecados? Quem foi que os criou e os transformou em uma regra? Eu sou Ivan Lima e antes de irmos direto ao assunto, eu queria pedir para você se inscrever no canal e ativar as notificações. No contexto religioso, o termo pecado é usado para fazer referência a qualquer desobediência à vontade de Deus. Porém, o pecado pode ser considerado perdoável e não necessariamente precisa ser confessado quando a pessoa se arrepende. Mas, ao menos na visão católica, o pecado capital precisa de confissão, arrependimento e, em alguns casos, até de penitência. Se formos analisar, nenhum dos 7 pecados capitais estão na Bíblia. Na verdade, é possível encontrar muitas recomendações, como os 10 mandamentos, e muitas proibições, como não matar, não roubar e não dar falso testemunho. Mas em lugar algum da Bíblia podemos encontrar algo que faça referência aos 7 pecados capitais. Então, de onde foi que surgiram esses pecados? Muitos textos sagrados descreviam de forma detalhada as coisas que não deveriam ser feitas. Porém, antigamente muitos cristãos desejavam ter uma lista de atitudes que jamais deveriam ser cometidas pelas pessoas. Durante o século IV, um monge grego chamado Evagrius Ponticus criou uma lista com quais comportamentos deveriam ser considerados graves. Só que, em vez de 7, a lista do monge possuía 8 pecados que eram gula, fornicação, avareza, descrença, ira, desencorajamento, vanglória e soberba. O monge Evagrius criou esses pecados, de acordo com os pensadores gregos e romanos, mas até então a Igreja não tinha definido que eles eram uma regra. Foi então que durante o século V, exatamente no ano de 590, o Papa Gregório I resolveu usar os pecados citados por Evagrius e os transformar em recomendações oficiais, vindas da Igreja Católica. Porém, havia algumas alterações. Em vez de 8, os pecados foram reduzidos para 7, fundindo descrença e desencorajamento e vanglória e soberba, que funde com orgulho, vanglória e vaidade. Ele também retificou fornicação e acrescentou a inveja e a extravagância. E foi a partir do Papa Gregório I que surgiram os 7 pecados capitais. Durante muitos séculos, a definição do Papa Gregório foi considerada como regra. E foi assim que, durante muitos séculos, os pecados capitais ficaram conhecidos. Só que no século XIII, o frei e teólogo São Tomás de Aquino, mais uma vez, resolveu mudar os pecados capitais. Na verdade, sua intenção era atualizar e fazer uma revisão da lista, que foi rapidamente aceita pela Igreja Católica. Nessa época, ele deu aos pecados a forma final, a mesma que conhecemos hoje: soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Então, foi assim que surgiram os 7 pecados capitais. Existia um homem que ajudou a popularizar os 7 pecados: Dante Alighieri, o homem que escreveu o clássico da literatura, A Divina Comédia. Ele dividiu sua obra em 3 partes: o céu, o purgatório e o inferno. O purgatório é formado por vários círculos, onde cada um deles trata um dos pecados. Foi com a ajuda de Dante que os 7 pecados ficaram populares. Ou seja, para chegar aos pecados que conhecemos hoje, a lista recebeu influências de teólogos, filósofos, de um papa e de um escritor italiano. Outro fato que talvez você não conheça é que existem virtudes que acompanham cada um dos pecados. Mas por que eles são tão poucos conhecidos?
Para muitos estudiosos, nós geralmente somos atraídos pelos pecados, pois o que é proibido sempre será mais interessante para os humanos. Mas afinal, quais são os 7 pecados capitais? Eu vou tentar detalhar cada um deles, citando também qual virtude se opõe a cada pecado. Avareza, generosidade. Qual é a sua interpretação sobre a avareza? Esse pecado nada mais é do que aquele desejo de possuir bens deste mundo. Sabendo que as coisas foram feitas para suprir as nossas necessidades e a de nossos irmãos, será que precisamos acumular bens materiais? Esse pecado condena quem tem o hábito de acumular, juntar ou empilhar coisas. Quando uma pessoa tem apego excessivo e descontrolado pelos bens materiais e pelo dinheiro, deixando Deus em segundo plano, essa pessoa está cometendo o pecado da avareza. O culto ao dinheiro leva o homem a cometer fraudes, roubos, mesquinharias, ter ambição, ser corrupto. A virtude contrária da avareza é a generosidade. Do que adianta você ser fiel a Deus e não ajudar o próximo? Ser generoso é compartilhar com aqueles que necessitam. É ajudar sempre que possível, sem olhar a quem. Bom, se Deus é generoso com seus filhos, os filhos também devem ser generosos com seus irmãos. Inveja, caridade. A inveja é basicamente o descontentamento em relação aos bens de outras pessoas. O invejoso não valoriza seus bens. Acha que o gramado do vizinho está sempre mais verde e bonito. Costuma criticar severamente as pessoas, além de inventar calúnias. E a antítese da inveja, sabe qual é? Isso mesmo, a caridade. Ajudar, amar seu irmão, não julgar, ter paciência e ajudar a comunidade em que você vive são algumas formas de ficar longe do pecado da inveja. E você? Anda sendo invejoso ou caridoso? Ira, mansidão. A ira pode despertar o desejo de vingança, raiva, cólera. Este pecado está relacionado diretamente com a desonra, com o excesso de brigas e conflitos. E vocês sabem muito bem que as coisas que estão relacionadas com violência jamais vão agradar o Todo-Poderoso. Vale lembrar que ser violento não é sinônimo de força. Na verdade, ser paciente, sábio e ter perseverança são as qualidades que fazem uma pessoa ser forte. Já a mansidão, que é o contrário da ira, é a força revestida com veludo. A calma, a tranquilidade, sabedoria. Esta virtude é necessária para estar em paz com Deus e com as pessoas ao seu redor. Luxúria, castidade. A erotização e o mau uso da sexualidade são condenados por Deus. Não podemos negar que atualmente o mundo está bastante erotizado. A sexualidade é vista em tudo, tanto em propagandas, eventos e programas de televisão. A sexualidade deve ser sempre praticada com amor ou para a transmissão da vida. O inverso da luxúria é a castidade. Isso não quer dizer que você tem que viver puro, sem sexualidade. Na verdade, a castidade tem relação com o respeito pelo seu próprio corpo e pelo corpo do próximo. A melhor forma de viver a castidade e de ficar longe da luxúria é praticando o amor. E não estou falando apenas do amor ao próximo, como eu acabei de citar. É preciso ter respeito pelo seu próprio corpo. E isso também envolve amar a si mesmo. Gula, temperança. E será que eu preciso explicar para vocês o que é a gula? Bom, o meu questionamento é o seguinte: será que podemos considerar a gula um vício? Esse pecado capital se deve ao consumo excessivo de bebidas e comidas. Buscar o prazer desordenado em comidas, como se não houvesse amanhã. Comer com os olhos e até vícios em tabaco e álcool são algumas das práticas que se encaixam na gula. E aí? Será que você conseguiria se livrar de todos os desejos envolvendo comida? O oposto de gula é temperança. Você tem ideia do que é isso? Temperança é a virtude que representa a qualidade do ser humano.
Quando eu digo qualidade, estou falando de um ser humano que consegue se moderar, ter controle do próprio corpo, paz interior, saúde. Uma pessoa que tem uma alimentação balanceada é um grande exemplo de alguém que cultiva a temperança, assim como se livrar do consumo de substâncias que te prejudicam. Preguiça, diligência. Você é uma pessoa que deixa tudo para depois? Faz as coisas de qualquer jeito ou simplesmente não faz nada? A aversão ao trabalho é um pecado capital. Obviamente, a gente pode sim se aborrecer no trabalho ou ficar estressado, mas ter preguiça de trabalhar? Aí você está levando as coisas para o lado errado. O comodismo é o pecado mortal por se opor ao amor de Deus. Até porque Ele te deu a vida, mas não para ficar deitado o dia inteiro. A virtude contrária à preguiça é a diligência. Essa qualidade se caracteriza pelo hábito de fazer as coisas da maneira certa, assim como foi solicitado. Também podemos dar destaque às pessoas que fazem as coisas com garra, força e amor. Sabe qual é a melhor maneira de combater a preguiça? Fazendo tudo com boa vontade e não adiando o que precisa ser feito. Soberba, humildade. O exemplo mais clássico deste pecado é a desobediência de Adão, quando ele prova o fruto proibido, com a ambição de ser maior que Deus. Esse pecado faz com que o homem despreze os superiores e desobedeça às leis divinas. A soberba é um dos pecados mais graves de todos, principalmente por se tratar da vaidade e do orgulho. O oposto da soberba é a humildade. Essa virtude nos faz reconhecer o quanto somos pequenos, principalmente diante de Deus. Jesus, por exemplo, se mostrou humilde ao lavar até mesmo os pés de Judas. E você? Está cometendo mais pecados ou mais virtudes? Por hoje, eu fico por aqui. Mas não esqueça de curtir o vídeo, caso você tenha gostado. Um grande abraço.